Olá, boa noite. Iremos apresentar o nosso trabalho da cadeira de Análise de Sistemas Mecânicos. Trabalho este feito pelos alunos Celso Pisolotto Júnior, Pietro Ramos Cúnico e Wesley do Nascimento Guareschi. O nosso trabalho irá tratar sobre a otimização topológica de um quadro de bicicleta. Todo produto construído pela engenharia começa por um conceito. Após a primeira concepção desse conceito, então, são geradas melhorias, tanto estéticas e estruturais. E no nosso trabalho, então, nós iremos tratar de uma dessas melhorias, que é a otimização topológica. Mais precisamente, nós iremos aplicar esse conceito em um quadro de bicicleta. Do ponto de vista matemático, então, significa que nós temos um domínio inicial. A partir desse domínio, ele é discretizado, aplicado forças e condições de contorno, e com essas condições de contorno e forças aplicadas é obtida uma topologia. Com essa topologia, então, nós interpretamos elas, gerando uma definição melhor, e após isso é verificado se ele irá aguentar as cargas, e então fabricado. Então aqui a metodologia como a gente fez para realizar esse trabalho. Primeiramente, então, a gente pegou a geometria de um quadro de bicicleta de aro 26 normal, e aí, então, a gente transformou ele num sólido único. Com esse sólido único, então, a gente aplicou as condições de contorno que a gente encontrou nele, e após isso, então, a gente fez a otimização topológica no ANSYS. E aí, após isso, então, a gente fez a validação dessa geometria conforme as condições iniciais que a gente aplicou nesse corpo de prova. Então, aqui, primeiramente, a gente desenhou um quadro de bicicleta em CAD. Após isso, então, a gente utilizou esse domínio e transformou isso em um sólido único, retirando a parte de trás da roda, então deixando essa parte vazia para onde fosse encaixado a roda da bicicleta, conforme a imagem da direita. Então, esse foi o domínio que a gente utilizou para a otimização topológica do quadro de bicicleta. Aqui nós temos as condições de contorno que foram aplicadas nesse quadro de bicicleta. Primeiramente, então, foi colocado no banco uma força de 1000 newtons, simulando o peso de uma pessoa adulta, que é aproximadamente 100 quilos. No guidão, a gente aplicou uma força de 167,2 newtons, com um ângulo de aplicação de 56,7 graus. E aí, então, no pedal da bicicleta, a gente aplicou a mesma força de 167,2 newtons, com um ângulo de aplicação de 28 graus. A origem das condições de contorno mencionadas saíram primeiramente do software Sapo, que foi onde a gente colocou uma pessoa em cima de uma bicicleta na melhor postura possível. Então, esse site ele gerou um ângulo com a inclinação dos braços numa pessoa em cima da bicicleta. Esse ângulo foi o de 56,7 graus, como mencionado. Então, para a parte do pedal, a gente usou o trabalho de TCC do Maurício Rusquem, que ele colocou um acelerômetro no pedal da bicicleta, e aí ele foi mostrando quais que eram as forças aplicadas no pedal da bicicleta conforme os ângulos que ele foi calculando. Então, nesse caso, a gente colocou 167,2 e com o ângulo de 28 graus, conforme foi mostrado no slide anterior. O software utilizado para otimização topológica, então, o ANSYS, ele tem o objetivo de minimizar, então, a flexibilidade. Então, como a flexibilidade ela é inversamente proporcional à rigidez, com a gente reduzindo a flexibilidade, a gente irá necessariamente, então, aumentar a rigidez do sistema. Quando é realizada a simulação, não são considerados os limites de tensão de escoamento. Então, é necessário, após isso, refazer essa simulação com as condições iniciais e aí, então, ver se essa estrutura realmente suporta os esforços
sem nenhuma falha. Então, para validação dinâmica, a gente utilizou um trabalho realizado na Universidade do Porto, em Portugal, por Mortier, em 2010. O objetivo, então, desse trabalho, ele posicionou acelerômetros nas rodas dianteiras e traseiras da bicicleta, e aí, então, ele passou por um obstáculo. Então, passando por esse obstáculo, foram gerados dois gráficos. Um gráfico de aceleração versus tempo para a roda dianteira e o outro gráfico de aceleração versus tempo para a roda traseira. Então, com esses gráficos, a gente utilizou o software Plot Digitalizer para, então, gerar uma tabela com todos esses pontos que foram encontrados nesse gráfico, conforme a imagem abaixo ali. Então, com todos esses pontos gerados, eles foram multiplicados pela massa da bicicleta no software ANSYS, gerando, então, assim, algumas forças. A partir dessas forças que foram aplicadas, então, foram geradas tensões relacionadas a esse processo na estrutura. E essas tensões, elas, então, estão representadas nessa imagem abaixo. Com essas tensões calculadas ao longo do tempo, utilizando o método Rainflow, calculamos os valores de tensão média e tensão alternada para o cálculo de coeficiente de segurança para a fadiga, através do critério de Soderberg, que considera o limite de escoamento do material e a resistência à fadiga. Conforme mencionado, aplicamos as condições de contorno no domínio para obter uma geometria otimizada. A geometria otimizada se encontra na figura da direita, onde é representada por inúmeras faces, que são resultado do nosso modelo. Essa geometria facetada é o resultado da condição de contorno com 20% da massa. Ainda foi feito um modelo com a restrição de 40% de massa, caso não fosse possível a validação, mas ele não foi utilizado. A geometria facetada foi suavizada no próprio ANSYS e é apresentada pelo resultado da figura. Poderia-se ter utilizado os perfis de topologia para indicar a estrutura tubular, como de uma bicicleta. No entanto, foi considerada a estrutura maciça para posterior comparação com uma bicicleta comum. A geometria final para validação apresenta um volume de aproximadamente 2 milésimos de metro quadrado. Aplicando as mesmas condições iniciais no domínio da nossa geometria otimizada, a força no banco, nos pedais e no guidão, assim como as restrições de movimento, obtemos a validação estática da nossa geometria. Para a tensão de escoamento do material em torno de 250 MPa e a tensão máxima de 30 MPa, sabe-se que há um fator de segurança próximo de 8. Ou seja, nossa geometria suporta 8 vezes mais força do que o esperado. Com os resultados das tensões obtidas através do trabalho de Porto, em Portugal, ao passar pelos obstáculos, nós obtivemos, utilizando o método de Rainflow, as tensões médias e tensões alternadas para fazer a análise em fadiga. Então, utilizando o critério de Soderberg, o mais conservador dos critérios de análise em fadiga, nós obtivemos um coeficiente de segurança de 13,5. E no gráfico é possível ver onde se encontra o nosso tensão média e tensão alternada e o critério de Soderberg. O objetivo principal do trabalho era obter uma geometria otimizada topologicamente a partir de uma estrutura maciça. Assim, a partir da geometria inicial, aplicamos as condições de contorno retiradas de bibliografia. Otimizamos a geometria a fim de obter uma estrutura com menor massa e validamos essa geometria a partir de condições estáticas e dinâmicas. Comprovamos, a partir dos resultados obtidos, que a geometria otimizada apresenta valores seguros, o que indica que a geometria está longe de falhar estaticamente e ou dinamicamente. Porém,
É necessário reconhecer que a otimização aplicada apresenta resultados seguros demais, tendo nela oportunidades de melhoria. Ou seja, a geometria pode ser ainda mais otimizada. Apesar de ter sido concebido inicialmente que a estrutura seria maciça, o método de fabricação utilizado para este quadro não foi discutido, o que é um importante fator a ser considerado caso o mesmo quadro seja comercializado. Uma bicicleta comercial tem a massa de aproximadamente 11 kg. A geometria obtida apresentou aproximadamente 21 kg. Em comparação com uma bicicleta de uso comum, a nossa geometria ou o nosso modelo apresentou maior massa, maior volume, um método de fabricação questionável e isso tudo resultando num custo mais elevado. Para a validação do quadro, seria possível outras metodologias. Utilizamos Soderbergh por ser o método clássico mais criterioso em comparação com Goodman ou Berger. No entanto, poderiam ter sido aplicadas outras metodologias para a verificação do domínio da frequência. Assim como poderiam ter sido utilizadas cargas mais altas nas condições de contorno, para considerar qualquer flutuação na magnitude das forças, assim como o local de aplicação das mesmas. As validações de geometrias foram aplicadas a partir do resultado obtido, com o pós-processamento no próprio ANSYS. No entanto, ele não é o software mais indicado para trabalhar com geometrias em CAD. Assim, o que poderia ter sido feito seria exportar os resultados para um software CAD, parametrizado o modelo e exportado novamente para o ANSYS para realizar as validações. A imagem mostra na tela uma geometria pós-processada realizada em um software CAD para a obtenção de uma geometria validada posteriormente no software ANSYS.